Que péssima rodada, hein, para nós torcedores do Sport. Péssima das péssimas das péssimas. O Sport, aos 49 do segundo tempo, era o líder da Série B com 8 pontos conquistados. Um minuto depois, tomou o gol, tomou um empate e despencou para a oitava colocação. Beleza. Na sequência, o Ceará venceu. Chegou a 8 pontos. Um dia anterior, o Criciúma achou um gol bambo aleatório de Otero no último lance da partida, na cobrança de falta, porque o Criciúma não jogou absolutamente nada e merecia perder o jogo para o Botafogo de São Paulo. Mas achou um gol na cobrança de falta, na bola parada e venceu o jogo. O Criciúma deve ser um perseguidor do G6, deve ser um time que vai estar lá no bololô o tempo todo. Ou na sétima, oitava, nona colocação, ou num G6 mesmo, um quinto, sexto colocado. Tá longe de ser o time mais forte da Série B, tá longe de praticar o melhor futebol, tá longe de ter o melhor elenco, mas vai ser aquele time chato no Heriberto Rios, vai somar muitos pontos e deve brigar para subir daqui para o final da Série B, ou pelo menos perseguir o G6. Péssimo resultado para o Sport. Aí você olha para o Vila Nova, que tinha 5 pontos também no campeonato. Venceu fora de casa da Ponte Preta com gol de Rian, 1-0 e chegou à quarta colocação. Tá com 8 pontos, saldo de 2. Outro time que deve ser um perseguidor do G6. Não tenho convicção que vai subir, não tenho convicção que vai estar no G2, não tenho convicção que vai estar no G6 para disputar os playoffs, mas vai ser um time de G10 para cima pelo time que tem, tá? E por sempre ser competitivo na Série B, em comparação com a média fraca que é a Série B. O Vila venceu. Então, péssimo resultado da vitória do Criciúma, péssimo resultado da vitória do Vila Nova. Pela circunstância de jogo, um empate contra o Avaí acabou sendo um péssimo resultado para o Sport. O único bom resultado do sábado foi a vitória do Juventude contra o Goiás. Gente, vencer do Juventude no Alfredo Jaconi, todo mundo sabe que é muito chato, que é muito difícil. Eu assisti o jogo, só deu Juventude do início até o final. E depois que o Goiás teve um jogador a menos, aí foi um atropelo. O 2-0 não traduz o que foi o jogo. Era para ser uns 3-0, 4-0 no mínimo, tá? Eu acompanhei quase que toda a partida. O Juventude, que começou muito mal na Série B, começou perdendo, empatando nos primeiros 3 jogos, venceu a primeira, tá na 15ª colocação com 4 pontos conquistados e acabou de sair do Z4. O Juventude vai ser um perseguidor do G6? Não tenho a convicção disso porque o time do Juventude é bem limitado. Mas é a Série B, né, irmão? Você não precisa ter um elenco bom para subir, não, ou para brigar pelos playoffs. Você basta ter um elenco ali razoavelmente meia boca, um treinador que consiga extrair muito da equipe, um fator casa muito forte, que o Juventude tem o Alfredo Jaconi, tem um centroavante goleador, tem um goleiro que cata tudo, um meio campo muito bom, e a partir daí tu vai no embalo. É mais ou menos por aí. Então, não acho que vai ser um perseguidor do G4, sendo bem sincero, nem do G6, mas é um time para você sempre colocar uma lupa ali, um asterisco, que vai que, né? Mas colocaria ali o Ju como um time de G14, G13 para cima, talvez, mais ou menos por aí. Bom, o único bom resultado do sábado. Aí no complemento da rodada do sábado, né? O Ceará venceu do Náutico, chegou a 8 pontos. O Ceará é um perseguidor do G4. É um perseguidor do G2. O Ceará é o líder da Série B. Terminou a quarta rodada na liderança. E o Ceará tem um dos melhores elencos da competição. Quando a gente vai comparar o Ceará com a média, eu tenho convicção em afirmar que o Ceará, mesmo você, torcedor do Ceará, achando o seu elenco fraco, limitado, mesmo você achando o Mozart ruim, pode ter certeza de uma coisa. Se o futebol fosse uma ciência exata, se a gente fosse pegar um simulador de acordo com qualidades individuais de cada um dos grupos de jogadores da Série B, eu tenho convicção em afirmar que o Ceará sobe para a Série A. É um time de G4. É o quarto melhor elenco da Série B. Para vocês verem o nível da Série B, que é muito fraco, inclusive. Eu diria que é Fortaleza, não por ordem necessariamente, tá? Goiás, Fortaleza, Ceará. E o quarto time eu começo a ter dúvidas. Se é o Novo Horizontino, se é o Sport, para vocês verem o nível. Então, sim, o Sport tem um elenco de G6, tá? De G10 para cima, com muitas limitações, com muitas carências, mas compara com a média da Série B, que é ridícula, os times são muito fracos, gente. Aí, tipo, sei lá, vem Sport, Novo Horizontino, vem o Criciúma ali, correndo por fora, vem o Vila Nova também, e que eu quero deixar bem claro que eu não tô falando que o Sport é subir pra Série A, não, tá? Vai ter gente interpretando dessa forma. E o elenco do Sport tem enormes carências.
mas mesmo assim é um dos melhores da competição. Ponto. Aí beleza. O Ceará, que deve brigar para subir até o final, venceu. Péssimo resultado para o Sport, mais um. Excelente para o Ceará, que subiu 5 posições, alcançou a liderança com 8 pontos conquistados. E aí eu queria parar por aqui, na rodada do sábado. Primeiro, para pegar o foco do Ceará, Sport e Náutico até a 4ª rodada. O Ceará faz um campeonato impecável. Venceu os jogos que dava para vencer, empatou os jogos que dava para empatar na média. Começou mal empatando contra o São Bernardo no Castelão, ele tinha que recuperar os pontos fora de casa. Não recuperou porque empatou contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, com um jogador a menos, mas apenas empatou. Ok, não recuperou os pontos perdidos contra o São Bernardo. Mas aí o Ceará venceu do Cuiabá fora, e aí ele recuperou os pontos perdidos do jogo contra o São Bernardo. Depois o Ceará pegou o Náutico na Série B e venceu do Náutico no Castelão, 1-0. Então assim, o Ceará acabou recuperando todos os pontos perdidos e o início do Ceará, pela tabela que tinha, era para ser um início forte, era para ser um início ali sim de G4, G2 e talvez até de liderança, porque a tabela mostrava, é totalmente possível eu ser o líder nas primeiras 4 rodadas. E foi isso que o Ceará conquistou, a liderança. E o Sport? Aí eu tenho que passar aqui e linkar o Sport, né? Já o Sport ele está abaixo da sua tabela planejada. O Sport ele tem 2 pontos a menos em relação à sua tabela planejada. Por quê? Ele começa empatando contra o Cuiabá fora. Pô, até aí ok. Depois ele empata contra o Vila. Opa, 2 pontos jogados no lixo. Tinha que ganhar do Vila Nova. Não ganhou do Vila, empatou, foi. Vai ter que ganhar fora contra o Londrina. Ganhou, show de bola. Recuperou os pontos do Vila. Só que jogava em casa contra o Avaí, que era a obrigação vencer. Tava vencendo até os 49. Acabou tomando um empate. Jogou uma vitória fora, na lata do lixo. 2 pontos desperdiçados. Ou seja, era pro Sport ter 8 pontos. Eu não tô aqui bitolado em analisar posição em tabela não, tá, gente? Porque isso pra mim tanto faz como tanto fez na 4ª rodada, dane-se. Eu tô aqui pra analisar a tabela planejada e o que cada um dos clubes deveriam fazer pra quem quer subir pra Série A. É evidente. Beleza, e o sarrafo tem que ser alto, irmão. É isso, Série B é isso. Empata fora, ganha em casa. Não ganhou em casa, ganha fora. Não conseguiu empatar fora, ok, perdeu o jogo, mas tu tem que ganhar em casa logo em sequência, tá? Normal, você perde fora, ganha em casa, perde fora, ganha em casa, você sobe pra Série A. Ou empata fora, ganha em casa. E aí, na média, tu vai conseguir subir pra Série A. Por isso que a tabela inicial do Sport é ruim. O Sport está abaixo da sua tabela planejada e perdeu 2 posições na rodada. Caiu para a 11ª colocação. Mas daqui a pouco a gente vai chegar lá. O porquê o Sport perdeu 2 posições. Então assim, era para o Sport ter 8 pontos. Ponto. E o Náutico? O Náutico começou com um campeonato muito dentro da sua expectativa. Eu vou até além. O Náutico começou além da expectativa. Pegou o Criciúma em casa. Vamos botar um pontinho, porque é chato pegar o Criciúma e tal. Beleza, um ponto. Pro patamar do Náutico, tá, gente? Bom deixar bem claro. Eu tenho quase que desenhar aqui, né, nos vídeos. Patamar do Sport é 1, sarrafo é 1, exigência é 1, do Náutico é outra completamente diferente. O Náutico briga para não cair para a Série C, ou pelo menos briga para inicialmente fazer 45 pontos. O Náutico começou perdendo pro Criciúma, era para somar pelo menos um ponto. Aí pegava o Atlético Goianiense fora, outro adversário duríssimo. Ganhou. Opa, tô acima da minha tabela planejada já. Se você projetava 2 pontos pro Náutico, o Náutico somou 3. Você projetar 2 empates nos primeiros 2 jogos, o Náutico somou 3. Aí tu vai pra 3ª rodada, pegou a ponte. Opa, tenho que ganhar. Ganhou. Show, cumpriu o seu planejamento. E contra o Ceará, já era se projetado perder a partida. E o Náutico jogou bem, trazendo perspectiva pro médio e longo prazo. Agora, lógico, futebol não é algo exato que vai se manter de uma mesma forma por 38 rodadas. Não é porque jogou bem contra o Ceará que vai jogar muito bem contra o São Bernardo, não, tá? São 2 jogos completamente distintos. Dito isso, como é que está o Náutico na tabela planejada? Eu acho que todo torcedor do Náutico tinha noção e ciência de que, velho, todo mundo assinaria 5 pontos. Ganha um jogo, empata 2 e perde 1 nos primeiros 5 jogos. 4 jogos, foi mal. É isso mesmo. O Náutico tem 6. E com 2 vitórias. Que é muito melhor você ganhar 2 jogos e perder 2 do que, sei lá, ganhar 1 e empatar 3, por exemplo. É muito melhor. Então, que é o caso do Sport, inclusive, que só tem uma vitória, tem 6 pontos. A mesma pontuação do Náutico e do Botafogo de São Paulo. A diferença é... O Náutico foi mal soluço aqui, tá?
O Náutico tem 2 vitórias, assim como o Botafogo de São Paulo. O Sport tem apenas uma vitória conquistada. Lógico, projetando longo prazo, o Sport empatou também esses jogos, entre aspas, também porque tem um elenco muito bom. Por ter um elenco muito bom, o Sport é um time difícil de ser batido. Então isso no longo prazo, o Sport vai somar mais pontos do que Náutico e Botafogo de São Paulo. Mas quando tu for competir com Fortaleza, Criciúma, Goiás, Ceará, tu vai ter que ter número de vitórias mais expressivos, que o Sport ainda não tem. Tá bem abaixo, inclusive. Bom, detalhe que ninguém venceu 3 jogos até o momento na Série B, né? Todo mundo só... Quem tá na liderança venceu 2 jogos e empatou 2. Pra você ver como essa Série B tá equilibrada. E a diferença do Fortaleza, que é o 8º com 7, pro Ceará é de 1 ponto. A distância do Sport pro Ceará é de 2 pontos. Se o Sport ganhar na próxima rodada, o Sport pode ser o líder, pô. Saltar da 11ª pra liderança. O Novo Horizontino tem 5. Tá um jogo do líder também, que é o 12º atualmente, Novo Horizontino. Bom, então assim, a tabela planejada do Náutico é muito boa. Agora vamos descendo aqui naturalmente para pegar o pacote geral. Ceará, Avaí, Atlético, Vila Nova, Operário, todos esses com 8 pontos. Quem surpreende até o momento é o Atlético. Venceu ontem 3-2 contra o CRB de virada, tá? Apoteótico com 3 gols de Ronaldo Tavares. Que inclusive dá para fazer até um vídeo específico sobre Ronaldo Tavares, tá? Tá brocando muito. Olha o golaço de Ronaldo Tavares, irmão. Olha o golaço dele com classe. Olha o segundo gol. É de Ronaldo Tavares que ele marcou aí na temporada contra o Sport, humilhando o Sport na ilha. Finalização na saída de Thiago Couto. Olha o terceiro gol com arraste, com explosão. E ele mete a cavadinha humilhando o Thiago Couto. Ó, toma, cavadinha, golaço. Só que não para por aí não, tá? Ele brocou contra o Criciúma também, lá no Heriberto Rios, finalizando muito forte no alto, no ângulo. Mas ele não para por aí não, fez mais um gol contra o Criciúma. Não, a bola foi na trave, tá? Por que eu falei não? Porque ele brocou 3 vezes ontem contra o CRB. Gente, o CRB faz 1-0, 2-0, gols de Douglas Baggio e Pedro Castro, e ele faz o gol do 2-1, metendo uma cavadinha ali na saída de Matheus Albino, ele vamos. Ele faz o 2-2 aos 79. Olha o tapinha de qualidade. Ele só mete uma cavadinha ali, um totozinho, assim, de um centroavante camisa 9 raiz. Tá jogando muita bola. É o melhor centroavante da Série B até o momento, com folga, tá? Com folga. Hoje seria titular absoluto em todos os times da Série B, sem exceção. Ele fez o 2-2. E mais uma jogada que ele ganha aqui, ó, na força física, no domínio. Domina com muita qualidade e finaliza mais uma vez na saída de Matheus Albino, que abriu muito a barra, tá? Abriu muito o gol. Mas assim, a capacidade dele técnica de dominar essa bola no jogo aéreo, a bola pinga, nem espera, a bola nem pinga direito, né? Ele já domina tirando do marcador. Esse é o domínio orientado para fazer o 2-2. Mas não parou por aí não, viu? Vocês acham que parou? Foi? Não, não parou não. Vai ter o 3-2. Foi mais um gol dele de pênalti, cara. Assim, tá numa fase o tal do Ronaldo Tavares, tá? Tá jogando muita bola, não é pouca não. O CRB foi cabaço e cometeu um pênalti infantil já na reta final do segundo tempo. E adivinha quem vai pra bola? Oxê, o Thanos, já diria o repórter Antônio. O Thanos da Série B. O inevitável Ronaldo Tavares. E, meu amigo, humildade total desse cara, velho. Quem viu a coletiva ali no pós-jogo, é um cara muito humilde, muito bom de grupo mesmo. E se ele continuar desse jeito, já ele está na Série A. Não vai terminar a Série B não, tá, irmão? No meio da Série B, ele vai ser contratado. Ó, e olha a passadinha dele. Ele mete um pancadão ali no meio do gol, só deslocando o Matheus Albino e fazendo 3-2. O Atlético vira. Eu não sei se Barroca foi demitido, mas é capaz de pitar a Barroca aqui, viu, no Sport. Isso é um papo para depois. O Atlético venceu no domingo e passou o Sport na tabela de classificação. Chegou a 8 pontos. Beleza, é o terceiro colocado com um saldo de 2. Surpreendente início do Atlético, hein? Vencendo fora de casa do CRB. Empatando contra o Criciúma no Heriberto Rios, né? Jogo que terminou 1-1. Na estreia venceu da Ponte Preta. Beleza que não foi um início tão difícil assim. Mas também não foi um início tão fácil assim não, tá, gente? E o Atlético entregou boas respostas, empatou contra o América Mineiro, que é um ponto negativo da campanha, mas na média tá muito bem o Atlético, com 8 pontos conquistados. Beleza.
treinado por Alex Cabeção, hein? O Fortaleza, fizemos um vídeo completo sobre Fortaleza ontem, link aqui no card, tá? Venceu do São Bernardo por 1-0, gol de Miritello, e o Fortaleza acabou passando o Sport com 7 pontos conquistados. O Fortaleza está abaixo da sua tabela planejada, deveria ter 8, porque aquele empate contra o Cuiabá, aquela derrota contra o Botafogo de São Paulo, tirou pontos do Fortaleza, né? Só que aí depois o Fortaleza se recuperou vencendo do Ju e agora vencendo fora de casa do São Bernardo. Então, tá um pouquinho abaixo da sua tabela planejada, deveria ter 8 pontos também, mas ok, tá melhor do que o Sport. Eu sonhei com a liderança no sábado, me acordei no domingo para segunda com a 11ª colocação abaixo do Náutico, Fortaleza e Ceará. Que vergonha, hein? Bom, o Sport é o 11º, Fortaleza 8º com 7, Criciúma e o Goiás também tem 7 pontos. Náutico e Botafogo de São Paulo, Sport com 6, 12º vem o Novo Horizontino com 5, 13º Londrina com 4, que perdeu mais uma vez na rodada. O Novo também acabou vencendo por 3-0 do América Mineiro, com gols de Diego Galo, Tavinho na reta final do segundo tempo, e também um gol de Sander, ele mesmo, ex-Sport, tá? Acredite se quiser, Sander brocou nessa rodada. Então vocês estão vendo, né, gente? Todo mundo que briga pra subir ou que tende a brigar pra subir ganhou, menos o Sport. A rodada foi péssima pra gente. Aí em 15º, Juventude e Atlético Goianiense vem ali com 4 pontos. O Atlético com 3 pontos, saiu da zona. Cuiabá com 3, CRB com 2, Ponte e América Mineiro. Esses dois aqui, Ponte e América, de fato, devem brigar para não cair até o final, tá? Os times são bem ruins e o início é bem preocupante mesmo. Alberto Valentim tá demitido. Não é mole não. Bom, meus amigos, eu fico por aqui, tá? Para pegar o pacotão geral da 4ª rodada da Série B. Mais tarde traremos mais atualizações em vídeo. Aquele abraço, tamo junto, valeu, gente.